E aí, você decide ou não decide? Muito bem, no vídeo de hoje eu decidi explicar para você como você realmente não está, por que você não está no controle da sua vida. E por que saber disso vai fazer toda a diferença e vai fazer você elevar o seu nível de consciência, entendendo por que é que você faz o que faz, pensa o que pensa, tem os resultados que tem. Bom, na verdade, nós não tomamos decisões, nós achamos que tomamos decisões. O único momento onde nós tomamos decisões é quando nos tornamos conscientes que podemos tomar decisões diferentes e a gente estar atento às tomadas de decisão. Nossa, parece confuso, é tanta decisão, né? Mas vamos lá, que eu vou te explicar isso, você vai entender fácil, fácil e com certeza uma coisa mágica vai acontecer aqui. Eu costumo chamar isso de milagre quando a gente não consegue explicar as coisas, né? A gente diz, olha, um milagre vai acontecer aqui, sabe qual é? Você vai ter a oportunidade de estar no controle da sua vida, porque de verdade é isso que importa. Então vamos lá. Para eu poder explicar para você por que você não toma decisões, eu vou explicar o processo de tomada de decisão do nosso cérebro emocional. E a partir daí vai clarificar, você vai conseguir entender realmente por que é que você faz sempre o mesmo do mesmo, por que você sempre entra no processo de repetição, por que existem padrões de repetição na sua vida sobre determinadas situações. Então olha só, existem 3 personagens. E esses personagens vão nos ajudar a entender todo o enredo do que acontece aqui dentro em fração de milésimos de segundos, ok? Primeira coisa, quando você recebe um estímulo, seja ele qual for, se você recebe um estímulo, né, claro, do mundo exterior, naquele momento, o seu personagem chamado de memória de curto prazo, ele vai automaticamente olhar as situações que estão acontecendo naquele momento, porque é curto prazo. Então, rapidamente ele vai verificar as coisas. Através do quê? Do que você ouve, do que você vê, cheiro, tato, ok? É isso. Então ele vai interpretar, usando os seus 5 sentidos. Feito isso, o próximo passo é ele levar essas informações para um segundo personagem, que é o contador. O que esse contador faz? É contador mesmo. Ele vai fazer o levantamento se aquilo é risco ou aquilo é um benefício. É isso que ele vai fazer. Olha só que coisa interessante. Bom, se for um benefício, ele vai mandar lá para o seu sistema Cumbis, que automaticamente o cérebro da recompensa ele vai disparar. Pã! Que maravilha, isso é uma coisa ótima. Por outro lado, se ele não fizer isso, se ele achar que é um risco, ele vai rapidamente mandar uma mensagem para a amígdala cerebral que vai disparar. Pã! Você tem uma amígdala cerebral, ela funciona como se fosse aquele alarme de corpo de bombeiros, é quase isso, né? Quando você se vê em situações de risco, é isso que ela faz para poder te alertar. Bom, feito isso, olha só que interessante. Vai-se para um terceiro personagem, porque agora é a hora de você tomar decisões. Esse terceiro personagem, ele é um investigador. Ele vai agora consultar as suas memórias de longo prazo. Ele vai tentar entender e vai buscar informações, ou seja, esquemas, situações com pessoas, lugares, coisas. Ele vai começar a olhar todas as imagens e informações que você possui das suas experiências, as experiências vividas. Sabe o que acontece quando você não tem essa experiência? Nossa, ele vai tentar encontrar alternativas, ou então ele vai entrar em pânico, porque na verdade ele nunca teve essa experiência. Então o impacto emocional é maior. Por outro lado, se ele tem as experiências e ele já tem aquela imagem, bom, eu já vivi uma situação similar a essa, eu já fiz isso, então ele vai reunir esses dados e vai fazer você tomar uma decisão. Então olha só que interessante, se o investigador, ele vai verificar primeiro se não há conflito de interesses, se não há memória enganosa, e vai verificar as memórias já existentes, considerando lugares, coisas e pessoas, muito bem. Se ele vai fazer tudo isso, você concorda comigo que, na verdade, se ele consulta e toma decisões baseadas nas experiências anteriores, então você não toma decisões. Você simplesmente reage aos estímulos. E essa que é a grande questão. É disso que eu quero te livrar nesse vídeo, ajudando você a elevar o seu nível de consciência e te ajudando principalmente a você estar no controle. Aí tem 2 palavras que eu quero chamar a sua atenção. Vamos imaginar o seguinte: estímulo, resposta. Normalmente, como as pessoas respondem ao estímulo recebido?
de duas maneiras, normalmente, ok? As pessoas mais evoluídas fazem de uma terceira maneira. Mas normalmente é o quê? Fuga ou ataque. É isso. Você recebe um estímulo, você simplesmente fuga, você foge ou você ataca. As pessoas extraordinárias, elas agem de maneira diferente. Elas não vão fugir, elas não vão atacar. Elas vão encontrar a melhor alternativa, elas vão te conduzir a uma zona segura, elas vão fazer você repensar. Ela vai reanalisar, ela vai ver um bem maior. É muito interessante como as pessoas realmente extraordinárias, elas conseguem agir nessa direção. Mas aí, toda essa história, ela não termina só aí. Não é até aqui que a gente vai. A gente já entendeu que existem 3 personagens, a gente já entendeu que ele vai fazer esse movimento, e você já entendeu principalmente que no momento em que você sempre consulta as imagens que estão ali, você vai tomar decisão. E aí eu vou te fazer uma afirmação diferente do que as pessoas normalmente dizem, tá? É o seguinte: entre o estímulo e a resposta, existe a escolha. Mas você só pode afirmar que fez a escolha se você for uma pessoa proativa. E o que significa proatividade? Bom, para o consenso aí, para o entendimento comum das pessoas, proatividade nada mais é do que você se antecipar ao pedido, de você não ser mandado ir lá e fazer isso que as pessoas consideram proatividade. Mas eu gostaria de te convidar a pensar e refletir proatividade estando no controle. Ou seja, proatividade, as pessoas são proativas, elas se responsabilizam pelas suas escolhas. E o que isso significa? Significa que nada tem a ver com pessoas, nada tem a ver com circunstâncias. Ela tem o controle da sua vida. Ela sabe que ela não pode impedir que outras pessoas interfiram. Ela não pode impedir o livre arbítrio de outras pessoas, que outras pessoas tentem fazer qualquer coisa. Mas sabe por que ela é considerada uma pessoa proativa? Porque ela tem foco em resultado. Porque essa pessoa proativa, ela vai olhar o que ela pode fazer a partir de um estímulo que ela recebeu. Não simplesmente reagir ao estímulo de outras pessoas. Não simplesmente aceitar que as coisas são assim. Ela vai olhar a solução, a melhor coisa que ela pode fazer. E isso é estar no controle. Não tem nada a ver com coisas ou pessoas, mas o controle, quando você assume o controle de dizer, bom, eu estou sujeito a isso, mas eu escolho tomar esta ação e eu me responsabilizo por esta ação que eu estou tomando. Olha que coisa incrível. Daí, você começou o vídeo pensando, bom, nós não fazemos escolhas e nós avançamos, eu disse a você, por que não fazemos escolhas? Por que a gente sempre reage de certa forma, né? Porque a gente está sempre consultando. Mas isso também não é um problema. E essa parte que eu quero tocar a sua alma, isso não é um problema. O fato de você reagir, né, estando no controle, isso não é o problema. A questão é, nós tomamos decisões baseadas nos nossos paradigmas, nas crenças que nós temos. São essas informações que estão no cofre, a memória de longo prazo, é que eu chamo de cofre. Então, para e pensa comigo o seguinte, se nós tomamos decisões, o que eu tenho que avaliar? Será que eu tenho que mudar todos os paradigmas? Será que é isso que eu tenho que fazer? Ou, talvez estrategicamente, a melhor alternativa seja, quais são os paradigmas bons? São aqueles que me trazem resultados bons? Quais são aqueles que não são bons? Aquelas imagens que estão me trazendo, toda vez que eu consulto, eu tenho resultados ruins? Essas eu vou mudar. Mas a partir do momento que você, pensa estrategicamente, tá? A partir do momento que você muda estas imagens e elas se tornam imagens que vão te trazer resultados positivos, você concorda que tudo bem se você continuar tomando decisões, ou melhor, reagindo, já que essas imagens que te impulsionam a tomar esta decisão te levam a bons resultados? Pois bem, deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando eu digo que a gente consulta as imagens aqui no Memória de Longo Prazo, porque significa que nós, seres humanos, pensamos em imagens. Se eu disser para você cachorro, você vai imaginar o cachorro. Se eu disser gato, você vai imaginar gato. Pois é assim que acontece. Portanto,
O que eu quero dizer para você nesse momento é o seguinte: você pode estar no controle da sua vida. Pode, se você escolher ser proativo. Isso não significa que você vai passar a vida no tormento, lutando contra as coisas ruins. Não, não, não. A verdade é que você, eu e todo mundo, todas as pessoas foram programadas para perder. Mas a questão é, o problema não é ter sido programado para perder. Claro que isso é um problema, se eu pudesse ter sido programado para vencer, era mais fácil quando criança. Mas já que não foi, tudo bem? Tá tudo bem. O problema é não saber se reprogramar para vencer. Esse é o problema. Mas se você está aqui assistindo esse vídeo, eu acredito que você tem esse interesse. Então, preste atenção nisso que eu vou lhe falar. Esse é o momento onde você pode ser proativo. Terminando esse vídeo, junte-se à nossa corrente do bem. Você sabia que a gente tem uma corrente do bem? Os nossos grupos, por exemplo, lá no meu grupo do Telegram, no meu canal do Telegram, a gente tem alguns grupos que fazem mentoria. Quer participar? Quer fazer parte dessas pessoas que estão deixando de serem pessoas comuns para serem pessoas extraordinárias? Se você quer fazer isso, esse é o grande momento. Então, vou te dar uma oportunidade de ser proativo. Clica, se inscreve no canal, se já está inscrito aqui no YouTube, agora vai lá e se inscreve no Telegram e no Instagram para a gente continuar se falando, se vendo e a gente poder tirar dúvidas. E, aliás, se você tiver alguma dúvida, não hesite. Sinceramente, não hesite em entrar no Instagram, mandar uma mensagem no direct, porque lá tem Elis Responde e eu posso responder para você. Se está gostando, compartilha. Afinal de contas, outras pessoas podem ter grande interesse em querer mudar a sua vida e essas informações nos ajudam a pensar e a elevar nosso nível de consciência. Eu não sou o seu guru, mas eu posso ser sua mentora nessa jornada. Lembre-se, a verdadeira mudança acontece de dentro para fora. E a coisa que te faz mudar é colocar a energia certa no lugar exato. Beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo.